Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Arthur. Sou arquiteto. Passei a vida desenhando linhas retas, calculando cargas, impondo a ordem do concreto sobre o caos da natureza. Eu achava que o homem dominava o espaço. Eu estava errado. O que vou contar aconteceu há 6 meses na Serra da Mantiqueira. Eu tinha comprado um chalé isolado, uma construção dos anos 70, vidro e madeira bruta, encravada no meio de uma reserva de Mata Atlântica fechada. O lugar era lindo, mas tinha um histórico de abandono. Problemas estruturais, disse o corretor. O preço era ridículo de tão baixo. Eu comprei o silêncio, ou pelo menos achava que tinha comprado. Cheguei numa terça-feira chuvosa. A casa cheirava a madeira úmida e verniz velho. O projeto era ousado. A sala principal tinha uma parede inteira de vidro que dava para a floresta, sem cortinas. A ideia era trazer o verde para dentro. Na primeira noite o problema foi o som. Casas de madeira estalam. É a dilatação térmica, eu sei disso. É física. Mas o que eu ouvia às 03:00 da manhã não era madeira trabalhando. Era o som de passos, passos pesados, descalços, no assoalho do andar de cima. Tum, tum, tum. Eu estava na sala, lendo. O som parou exatamente acima da minha cabeça. Fiquei imóvel. Peguei o atiçador da lareira e subi. Não havia ninguém. O quarto estava vazio. A janela estava fechada. Ratos no forro. Racionalizei. Tentei dormir. No terceiro dia comecei a notar as distorções. Eu estava lixando o batente da porta da frente. A madeira era peroba rosa, dura, veios bonitos, mas enquanto eu passava a lixa, percebi algo no padrão da madeira. Os veios, eles não seguiam um padrão natural. Eles formavam desenhos, círculos concêntricos que pareciam olhos, olhos alongados, espalhados por toda a madeira da porta. E quanto mais eu lixava, mais nítidos eles ficavam. Parecia que a casa estava me observando, mas o terror real começou na quinta noite. A tempestade cortou a energia. Fiquei na escuridão total, apenas com a luz da lareira refletindo no vidro enorme da sala. Eu estava sentado no sofá, de frente para a janela, olhando para o breu da floresta lá fora. Foi quando eu vi. Havia algo parado no limite das árvores, onde a luz da lareira morria. Era uma figura alta, magra, muito pálida. Parecia um homem nu. Ele estava imóvel, debaixo da chuva torrencial, olhando para a casa. Meu coração disparou. Apaguei a lareira para não ser visto, ficando no escuro total. Rastejei até o vidro para espiar. Um relâmpago iluminou o jardim. A figura estava mais perto. Ela não tinha andado. Ela tinha se deslocado. Numa fração de segundo, estava a 10 metros da janela. E não era um homem. A pele dele era casca de árvore, mas com textura de carne. E o rosto... Meu Deus, o rosto não tinha olhos nem boca. Tinha apenas um buraco vertical, uma fenda escura no meio da face, pulsando. Eu corri para trancar a porta dos fundos. Minha mão tremia tanto que derrubei a chave. Enquanto eu tateava o chão, ouvi um som vindo da parede ao meu lado. A parede de madeira começou a suar. Um líquido viscoso, amarelado, brotava dos nós da madeira, como se a casa estivesse sangrando pus. E o cheiro de terra molhada e decomposição. Arthur. Eu congelei. A voz não veio de fora. Veio de dentro da parede. Era a minha própria voz. A casa estava imitando a minha voz. Abre para nós. A parede sussurrou, vibrando. Eu recuei, tropeçando nos móveis. O vidro da sala, o vidro enorme, a coisa que estava lá fora agora estava pressionada contra o vidro. Ela espalmou a mão na janela. Mas não era uma mão. Eram raízes finas, brancas, que se espalhavam pelo vidro como teias de aranha, procurando uma fresta. O vidro começou a estalar. Não ia aguentar. Eu corri para o meu carro.
Saí na chuva, a lama batendo no joelho. Entrei no Jeep, girei a chave. O motor pegou, acendi o farol alto. E foi aí que eu gritei. A casa. Iluminada pelos faróis, eu vi a verdade. A casa não estava construída sobre o solo. Os pilares de sustentação da varanda não eram de concreto. Eram pernas, pernas grossas, lenhosas, com joelhos invertidos que se enterravam na terra. A casa inteira era um organismo vivo, uma planta carnívora colossal que mimetizava uma habitação humana para atrair presas solitárias. A porta da frente se abriu sozinha. De dentro dela não saiu luz. Saíram tentáculos de madeira, raízes grossas que chicotearam o ar em minha direção. Eu engatei a ré e pisei fundo. O Jeep patinou na lama, bateu numa árvore, mas consegui virar. Enquanto eu acelerava pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor. A casa estava se levantando. Ela arrancou as raízes da terra com um som de terremoto. A estrutura de madeira rangeu e se contorceu, e a casa começou a andar em direção à estrada, pesada, lenta, vindo atrás de mim. Eu dirigi até a cidade mais próxima. Cheguei na delegacia coberto de lama, tremendo, falando coisas sem sentido. Ninguém acreditou. Disseram que foi um surto psicótico causado pelo isolamento. A casa desapareceu. Quando a polícia foi lá, dias depois, encontraram apenas uma clareira vazia. Disseram que eu devia ter errado o local. Mas eu sei a verdade. E o pior não é o medo que eu senti naquela noite. O pior é que ontem eu estava no meu apartamento em São Paulo. 10º andar. Concreto e aço. Seguro. Mas quando encostei a cabeça na parede para dormir, eu ouvi. Bem baixinho, vindo de dentro do concreto. Arthur. E hoje de manhã, no taco de madeira do meu quarto, eu vi um novo nó. Um nó em forma de olho, olhando para mim. Ela não ficou na floresta. Ela lançou sementes e acho que eu trouxe uma delas comigo. Meu nome é Elias, sou fotógrafo de natureza. Busco o isolamento porque é onde encontro o foco, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo antes de subir a Serra da Mantiqueira em direção àquela cabana em Visconde de Mauá. O anúncio dizia rústico e isolado. Era um eufemismo. A casa ficava no final de uma estrada de terra que o GPS nem reconhecia, engolida por araucárias gigantes e samambaias que pareciam pré-históricas. A estrutura era linda, de um jeito melancólico. Madeira escura, quase preta, e uma chaminé de pedra que parecia uma espinha dorsal torta subindo pelo telhado. Cheguei numa quinta-feira nublada. O silêncio lá era pesado. Não o silêncio de paz, mas o silêncio de predação. O tipo de silêncio que acontece quando a floresta inteira prende a respiração porque algo maior entrou no recinto. O primeiro sinal foi o mofo. Não havia mofo quando entrei. A casa cheirava a pinho e cera velha. Mas na primeira noite, enquanto eu revelava algumas fotos no quarto improvisado, senti um cheiro adocicado, doce e podre, como frutas deixadas ao sol. Olhei para o canto do teto. Havia uma mancha negra, do tamanho de uma mão fechada. Ela pulsava. Eu juro, ela expandia e contraía quase imperceptivelmente no ritmo da minha própria respiração. Limpei com água sanitária. Fui dormir. Acordei às 03:00 da manhã com som de unhas. Screech, screech, screech. Vinha de dentro da parede atrás da minha cama. Pensei, gambás, ratos. Bati na madeira com a mão fechada para assustar o bicho. A madeira estava quente. Recuei a mão como se tivesse tocado num forno. A parede de madeira maciça irradiava calor. Calor de corpo vivo, febril, de 37 graus. Acendi a luz. A mancha de mofo no teto tinha voltado. Agora ela tinha o tamanho de uma cabeça humana. E tinha forma. Parecia um rosto gritando em silêncio, feito de esporos pretos. Decidi ir embora no dia seguinte. Mas a floresta não queria.
A chuva caiu torrencialmente, transformando a estrada de terra num rio de lama intransitável. Meu carro atolou até o eixo na saída. Eu estava preso. Voltei para a cabana, encharcado e com raiva. Foi na segunda noite que eu entendi que a casa não era assombrada. Era pior. Ela estava com fome. Eu estava na cozinha, tentando fazer um café no fogão a lenha. A luz oscilava. Olhei para a janela da cozinha, que dava para o quintal escuro. Havia um homem lá fora. Ele estava colado ao vidro. O rosto dele era branco, pastoso. Os olhos fundos. Ele batia no vidro devagar. Toque, toque, toque. "Quem está aí?" gritei, pegando uma faca. O homem não respondeu. Ele apenas abriu a boca num sorriso impossível, que ia de orelha a orelha. E então ele começou a se fundir com a casa. Vi a pele dele escurecer, virar casca de árvore. Os dedos dele entraram no vidro como se fosse água. E depois viraram madeira, tornando-se parte do batente da janela. Ele foi absorvido. Em segundos, não havia mais homem. Havia apenas um nó na madeira da janela que parecia vagamente com um olho humano. Eu corri para a sala, trancando tudo. As paredes começaram a gemer. Não era o estalo da madeira. Eram gemidos de dor e prazer, baixos, guturais. O chão começou a ficar macio. O assoalho de tábua corrida cedeu sob meus pés como se fosse carne. Um líquido viscoso, seiva vermelha, começou a brotar entre as frestas, manchando o tapete. Eu subi no sofá, aterrorizado. "Junte-se a nós." A voz não veio do ar. Veio dos meus ossos. A vibração da casa entrava pelos meus pés e falava direto na minha cabeça. Olhei para a porta da frente, a única saída. A porta tinha desaparecido. No lugar da madeira retangular havia uma membrana. Uma pele esticada, translúcida, cheia de veias pulsantes. Através dela, eu via a floresta lá fora, distorcida. Eu precisava sair. Agora. Peguei o tripé da minha câmera, era de metal pesado. Corri em direção à pele onde deveria estar a porta. O chão tentou me segurar. As tábuas se curvaram e agarraram meus tornozelos como tentáculos lenhosos. Eu caí, gritando. O cheiro de podridão era insuportável. Senti a madeira morder minha perna, farpas entrando na minha pele como agulhas, sugando meu sangue. "Não!" berrei, batendo com o tripé no chão. A casa gritou. Um som agudo, de madeira se partindo, ecoou. O chão me soltou. Avancei contra a membrana da porta e bati com a ponta do tripé. Rasgou como couro velho. Um spray de líquido quente e fétido me banhou. Sangue. A casa sangrava. Eu pulei pelo buraco rasgado, caindo na lama fria da chuva lá fora. Rastejei pela lama, sem olhar para trás. Ouvi o som da casa rugindo. A estrutura estalando violentamente, como se estivesse tentando se levantar das fundações para vir atrás de mim. Corri pela mata escura por horas, até chegar na estrada de asfalto, onde desmaiei e fui encontrado por um caminhoneiro de manhã. Ninguém acreditou em mim. Disseram que foi hipotermia, alucinação. Mas eu tenho as marcas. Na minha perna esquerda, onde o chão me agarrou, não tenho cicatrizes normais. A pele ficou dura, áspera, com uma textura marrom. E às vezes, quando está muito silêncio no meu apartamento na cidade, eu ouço, não na parede, mas vindo da minha própria perna. Scritch, scritch. E sinto uma vontade incontrolável de ir para a floresta, deitar na terra úmida e deixar as raízes me cobrirem. Porque eu fugi da casa, mas acho que a casa plantou uma semente dentro de mim, e ela está crescendo. Meu nome é Ricardo. Sou tradutor, trabalho em casa e sempre busquei o silêncio. Quando vi o anúncio daquele chalé na região de Paranapiacaba, encravado na Mata Atlântica, achei que tinha encontrado o paraíso. Vidros do chão ao teto, isolamento total, aluguel barato. O proprietário disse que a casa era moderna demais para o gosto local e ficava vazia por meses. Eu deveria ter desconfiado do preço.
Eu deveria ter desconfiado de como os pássaros paravam de cantar assim que cruzávamos o portão de entrada. A primeira semana foi perfeita, mas a mata tem um jeito estranho de observar você. A vegetação lá é densa, úmida, um verde escuro que parece engolir a luz. E a casa? A casa era um aquário iluminado no meio da escuridão. À noite, com as luzes acesas, eu não via nada lá fora, mas qualquer coisa lá fora me via perfeitamente. Tudo começou na quarta-feira. Eram 02h da manhã. Eu estava na sala traduzindo um manual técnico com uma caneca de café. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela chuva fina batendo no vidro. De repente, ouvi uma batida, não na porta, no vidro, uma batida seca. Toque. Levantei a cabeça. O vidro estava preto, refletindo apenas a sala e o meu próprio rosto assustado. "Tem alguém aí?" Perguntei, sentindo-me ridículo. Silêncio. Voltei a trabalhar. 5 minutos depois. Toque, toque, mais forte e mais alto. Como se fosse no vidro do andar de cima, no meu quarto. Peguei uma lanterna e subi. O facho de luz varreu o quarto. Nada. Aproximei-me da janela para olhar o quintal. A luz da lanterna iluminou as árvores próximas, e foi aí que eu vi. Havia alguém parado na orla da mata, a uns 20 metros da casa. Apaguei a lanterna imediatamente e me abaixei. Esperei, coração na boca. Acendi a lanterna de novo e apontei para o mesmo lugar. Não tinha ninguém. Cansaço, pensei. Pareidolia. O cérebro vendo rostos em troncos de árvore. No dia seguinte, a sensação de ser observado ficou insuportável. Eu sentia um peso na nuca. Fui caminhar perto da casa e encontrei pegadas na lama, embaixo da janela da sala. Eram pegadas de pés descalços. Mas o que me gelou o sangue foi o tamanho. Eram idênticas às minhas. Eu calço 42. Coloquei meu pé ao lado. O formato, o arco, a pressão do calcanhar, era como se eu tivesse andado ali sonâmbulo. Tranquei tudo naquela noite. Fechei as cortinas blackout, o que nunca fazia. Deixei uma faca de cozinha na mesa de centro. Às 03h33, acordei com um som vindo da sala. Alguém estava digitando no meu teclado. Clac, 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 clac. O ritmo era rápido, o meu ritmo de trabalho. Peguei a faca e desci as escadas, tentando não fazer barulho. A sala estava escura. O som parou assim que pisei no último degrau. Acendi a luz da sala num solavanco. Vazia. O notebook estava aberto. A tela brilhava azul. Aproximei-me para ver o que tinha sido escrito. O documento Word estava aberto. Havia uma única frase repetida dezenas de vezes, cobrindo a página inteira. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ricardo. E o cursor piscava no final da linha, esperando. Senti uma respiração quente na minha nuca. Girei o corpo, golpeando o ar com a faca. Nada. Mas ao olhar para a porta de vidro da varanda, eu vi o meu reflexo. Eu estava segurando a faca. Meu reflexo também. Eu estava de pijama cinza. Meu reflexo também. Mas eu estava gritando de pavor. E o meu reflexo estava sorrindo. Um sorriso calmo, frio, sem mostrar os dentes. Eu paralisei. Tentei levantar a mão. O reflexo não se mexeu. Ele continuou parado, sorrindo, me observando do outro lado do vidro. E então, ele começou a bater no vidro de fora para dentro. Toque, toque, toque. Ele não era um reflexo. Ele estava do lado de fora. Ele tinha o meu rosto, o meu cabelo, a minha cicatriz na sobrancelha. Mas os olhos eram totalmente pretos, sem a parte branca, como poços de óleo. Abre, ele disse. A voz era a minha, mas parecia vir debaixo d'água, abafada. A minha pele não cabe mais lá fora. Está frio. Ele encostou a testa no vidro. A pele dele fez um som de borracha molhada. Eu preciso entrar para terminar de ser você, ele sussurrou. O vidro temperado da porta começou a estalar.
Uma trinca surgiu bem onde a testa dele tocava. Eu não pensei. O instinto animal assumiu. Peguei a chave do carro e corri para a porta dos fundos. Ouvi o barulho de vidro estilhaçando na sala atrás de mim. O som de pés descalços pisando nos cacos. Ricardo! Não corre! Nós somos um só! A voz gritou, agora distorcida, duplicada, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Saí na chuva. O barro escorregadio quase me derrubou. Entrei no carro, tranquei as portas. Quando liguei o farol, ele estava parado na frente do capô. A coisa que parecia comigo. Ela estava nua. A pele era pálida, translúcida, e eu podia ver veias pretas pulsando embaixo. Ele levantou a mão para me parar. Eu fechei os olhos e pisei no acelerador. Senti o impacto. Foi pesado, sólido. O carro tremeu. Passei por cima, ouvi o som de ossos quebrando, mas não eram ossos normais. Soou como galhos secos estalando. Não parei. Desci a serra sem queimar o milagá, cantando pneu nas curvas, chorando, rezando. Só parei num posto de gasolina na rodovia Anchieta, onde havia luzes e gente. Nunca mais voltei para pegar minhas coisas. O notebook, minhas roupas, meus livros, ficou tudo lá. Paguei a multa de quebra de contrato sem questionar, mas o terror não acabou. Hoje, moro num apartamento no centro de São Paulo, mas cobri todos os espelhos da casa com lençóis. Porque ontem, enquanto eu escovava os dentes, eu vi, por uma fração de segundo, o meu reflexo no espelho piscou para mim. Eu não pisquei. Ele sobreviveu ao atropelamento, e eu acho que ele está vindo. Ele quer o lugar dele. Ele quer ser o único Ricardo. Não me peça para dizer onde fica. Não vou colocar as coordenadas no Google Maps. E se você vir uma foto de uma cabana de cedro escuro com uma varanda ampla em algum anúncio de aluguel de temporada, não vá. Eu fui porque precisava terminar meu livro. Clichê, eu sei. O escritor em busca de isolamento. A casa era perfeita. 2 andares, janelas enormes de vidro que davam para um mar interminável de pinheiros e carvalhos, e um silêncio tão denso que você podia ouvir o próprio sangue correndo nas veias. Os primeiros 3 dias foram o paraíso. No 4º dia, a floresta mudou. Começou com cheiro. Não era cheiro de mato ou terra molhada. Era um cheiro adocicado, enjoativo, como carne deixada ao sol por muito tempo, misturado com cobre. Eu fechei as janelas, liguei o ar-condicionado e tentei ignorar. Naquela noite, acordei às 03h15 da manhã. O silêncio da floresta havia desaparecido, mas não foi substituído por grilos ou corujas. Foi substituído por passos. Não eram passos no chão da floresta sobre folhas secas, eram passos na varanda, pesados, úmidos, ploc, 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 como alguém andando com botas encharcadas ou pés descalços feitos de carne crua. Eu congelei na cama. Meu quarto ficava no 2º andar, mas a varanda circundava a casa toda. O som parou exatamente embaixo da minha janela. Eu prendo a respiração até meus pulmões queimarem. Mãe? Mãe? A voz veio lá de fora, mas não era uma voz humana, era uma imitação. Imagine um papagaio tentando falar, mas com cordas vocais grossas e cheias de fleuma. A entonação estava toda errada, as sílabas quebradas. Eu não tenho filhos, moro sozinho. Me arrastei para fora da cama, rastejando pelo chão de madeira para não fazer barulho, e cheguei até a beirada da janela. O vidro estava embaçado pela neblina fria da madrugada. Limpei um pequeno círculo com o dedo trêmulo e espiei. Não havia nada na varanda, apenas a madeira úmida sob a luz pálida da lua cheia. Soltei o ar, pensando que estava ficando louco. Foi quando eu vi. Não na varanda, no limite das árvores, havia algo branco e alto entre os troncos. Parecia um homem nu, mas os braços eram longos demais. Eles pendiam abaixo dos joelhos, os dedos roçando o chão. A coisa não tinha rosto.
Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, como a barriga de um peixe morto. Ela se moveu, não andou. Ela se quebrou para o lado, movendo as articulações em ângulos impossíveis, e desapareceu na escuridão da mata. Passei o dia seguinte trancado, com um machado velho que encontrei na lenheira, ao meu lado no sofá. Tentei ligar o carro, mas a bateria estava morta. O telefone fixo da casa estava mudo. Eu estava preso. A noite caiu rápido demais, como uma tampa de caixão se fechando. Dessa vez não houve passos, houve batidas, toque, 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 na porta da frente, educadas, rítmicas. Eu fiquei imóvel na sala, com a luz do abajur tremendo. "Quem está aí?" gritei, minha voz falhando. O silêncio durou 10 segundos. Então, a resposta veio, sussurrada através da fechadura, mas alta o suficiente para ecoar na sala inteira. "Abra! Está frio! A pele aperta." A maçaneta girou lentamente. Eu a tinha trancado, passado o ferrolho e empurrado uma cadeira contra ela. A maçaneta girava com violência agora, para a esquerda e para a direita, chacoalhando a madeira. Então parou. Corri para a cozinha para pegar uma faca maior e foi quando vi, através da porta de vidro dos fundos. A coisa estava lá, colada no vidro. Ela não tinha rosto, eu disse antes. Eu estava errado. Naquela distância, eu vi. A pele lisa estava rasgada. Havia buracos onde ela enfiava dedos ossudos para alargar a carne, criando olhos e uma boca improvisados. Ela estava tentando sorrir para mim, puxando as bordas de uma ferida aberta no queixo. Ela levantou uma mão pálida e bateu no vidro. Toque, toque, toque. Ela imitou minha voz, a minha voz exata. "Quem está aí?" Ela perguntou com o meu timbre, a minha inflexão de medo. Eu não pensei. O terror é um instinto animal, não racional. Eu não peguei minhas roupas, nem meu computador, nem o manuscrito. Agarrei a chave reserva do carro que ficava na gaveta da cozinha. Eu tinha esquecido dela no pânico anterior. E saí correndo pela porta da frente, enquanto a coisa ainda estava nos fundos. O carro pegou na segunda tentativa. Enquanto eu arrancava pela estrada de terra, os faróis iluminaram o retrovisor. A casa estava sumindo na poeira, mas no telhado, em cima da cumieira, agachada como uma aranha gigantesca e pálida, a coisa me observava partir. Moro num apartamento no 15º andar, no centro de São Paulo agora. Há barulho, poluição e gente o tempo todo. Mas às vezes, quando a cidade se cala às 4 da manhã e a chuva bate na minha janela, eu juro que ouço, bem baixinho, vindo do outro lado do vidro: "Abra, a pele aperta." Chamavam o lugar de O Mirante. Era uma dessas cabanas modernas, estilo nórdico, encravada no meio de uma floresta densa na Serra da Mantiqueira. A proposta era o isolamento total. Sem vizinhos, sem sinal de celular, apenas eu, meu laptop e o prazo estourado do meu livro. A arquitetura era deslumbrante de dia. Paredes inteiras de vidro que faziam a sala parecer flutuar entre as copas das árvores. Mas ninguém te avisa o que acontece com paredes de vidro quando o sol se põe. De dia, você é o observador. À noite, você é a vitrine. A primeira noite foi tranquila, exceto pelo silêncio. Não era um silêncio vazio, era um silêncio pesado, como se a floresta estivesse segurando a respiração. No segundo dia, a chuva começou. Uma chuva fina, fria e incessante que transformou o chão da floresta em uma lama negra e viscosa. Foi quando comecei a ouvir. Inicialmente, pensei que fosse a madeira dilatando. A casa gemia, mas os estalos tinham um padrão. Toc, 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 toc. Começava no telhado e descia pelas vigas laterais, como se alguém estivesse testando a estrutura, tateando, procurando uma brecha. Eu me convenci de que eram galhos batendo com o vento, mas não ventava. As árvores lá fora estavam estáticas, como sentinelas mortas. Aconteceu às 03:15 da manhã.
Acordei com um som que meu cérebro reptiliano reconheceu antes do meu consciente. Respiração. Não estava no quarto comigo, estava na estrutura da casa. Parecia vir da ventilação, ou talvez debaixo do assoalho. Era úmida, gorgolejante, como ar passando por uma garganta cheia de fluido. Levantei, peguei a lanterna pesada de metal que deixava na cabeceira e fui para a sala. A sala de vidro. Lá fora, a escuridão era total. Acendi a lanterna e apontei para o vidro. O facho de luz atravessou o reflexo da sala e iluminou os troncos das árvores mais próximas. E foi aí que eu vi. A cerca de 10 metros da casa, onde a luz da lanterna começava a morrer, havia uma silhueta. Não era um animal. Era alto, esguio, desproporcional. A pele, se é que era pele, tinha a textura cinzenta e rugosa de um eucalipto doente. Mas tinha membros, braços longos demais que pendiam até os joelhos. Ele estava de costas para mim. Meu coração parecia socar minhas costelas. Apaguei a lanterna imediatamente. Se eu não vejo ele, ele não me vê. Lógica estúpida de criança. Fiquei no escuro, agachado atrás do sofá, esperando. Foi quando ouvi o som no vidro. Squeak! Não era uma batida. Era uma unha. Uma unha longa e suja sendo arrastada lentamente de uma ponta a outra da parede de vidro panorâmica. O som era excruciante, vibrando nos meus dentes. A coisa não estava mais a 10 metros. Ela tinha coberto a distância em silêncio absoluto no segundo em que apaguei a luz. Eu não ousei me mexer. O arranhão parou. Então, uma mão se espalmou no vidro. Não era uma mão. Eram dedos, sim, mas conjuntas demais. 5, 6 articulações em cada dedo, dobrando-se de formas que desafiavam a anatomia. A palma deixou uma marca gordurosa e úmida no vidro imaculado. Eu podia ver o contorno da cabeça agora, recortado contra o cinza fraco do céu noturno. Não havia pescoço. A cabeça brotava diretamente dos ombros largos. A coisa encostou o rosto no vidro. Eu estava a 2 metros de distância, separado apenas por uma folha temperada de 10 milímetros. Ele não tinha olhos. Onde deveriam estar os olhos, a pele era lisa e pálida como a barriga de um peixe morto. Mas tinha uma boca, uma fenda vertical que rasgava o rosto de cima a baixo. A fenda pulsava, e então ela falou, não com voz. A voz veio de dentro da minha cabeça, mas soava como folhas secas sendo esmagadas. Ela não disse palavras complexas. Ela apenas imitou. Quem está aí? Era a minha voz. A frase que eu havia gritado quando ouvi o barulho no telhado horas antes. A coisa estava gravando. Quem está aí? Repetiu num tom de escárnio distorcido, como um rádio mal sintonizado. O terror paralisante deu lugar ao instinto de sobrevivência quando a fenda no rosto da criatura se abriu e ela bateu a cabeça contra o vidro. Bam! O vidro temperado vibrou. Bam! Uma teia de aranha de rachaduras apareceu onde a testa da criatura batia. Eu não pensei. Corri para a cozinha, peguei as chaves do carro no balcão e me lancei para a porta dos fundos. A porta de madeira maciça. Enquanto eu girava a chave na fechadura, ouvi o vidro da sala estilhaçar. O som foi como uma explosão cristalina, seguido pelo som úmido de algo pesado caindo no piso de madeira da sala. Corri para o carro. A chuva caía torrencialmente agora. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair na lama. Quem está aí? A voz veio da varanda, agora alta, sem a barreira do vidro. Tateei a lama desesperado. Meus dedos roçaram o metal. Agarrei a chave, entrei no carro e travei as portas. Quando os faróis se acenderam, iluminaram a frente da casa. A porta da frente estava aberta, mas não havia nada lá. Engatei a ré e pisei fundo, os pneus patinando no cascalho molhado. Enquanto o carro girava para pegar a estrada de terra, os faróis varreram a lateral da casa uma última vez. A coisa estava no telhado. Ela estava de 4,
os membros longos agarrados às beiradas como uma aranha gigante feita de carne pálida e madeira podre. A fenda vertical no rosto estava escancarada, revelando fileiras de algo que pareciam espinhos ou farpas. Eu dirigi por 3 horas sem piscar, até chegar a um posto de gasolina na rodovia principal. O dono da cabana me processou pelos danos. Disse que um urso ou vândalos devem ter invadido. Eu paguei sem contestar. Paguei o dobro para nunca mais ter que falar com ele ou olhar fotos daquele lugar. Mas aqui está o detalhe que me impede de dormir. O detalhe que me faz trancar a porta do meu apartamento no 10º andar 3 vezes todas as noites. Quando a perícia foi feita na casa, encontraram as marcas de lama e as pegadas estranhas. Mas encontraram algo mais. A polícia disse que pela quantidade de marcas e sujeira, a coisa não tentou entrar na casa naquela noite. As pegadas no sótão e aninho, feito de restos de comida e cabelo humano, indicavam outra coisa. Ela não estava tentando entrar, ela já morava lá dentro. Ela só saiu para o jardim porque queria que eu a visse entrar. Ela queria brincar.